Então, se a lei que instituiu não fala nada, porque existe uma hierarquia das leis, das normas. Então, uma resolução não tem uma força maior do que uma lei. Então, vem cá, você não pode criar um critério aqui que você quis agora, não. E aí você entra com um mandado de segurança, destrava a rotatividade e o cara vai pro FAP 05. De 3% que ele ia pagar, se ele pagar 1,5 numa folha de 1 milhão pro resto da vida, é que beleza. Quanto de dinheiro que você trouxe para esse empresário? E mais uma vez, eu não quero que ninguém aqui agora comece a falar, vou fazer isso, vou fazer direito, daqui 5 anos eu vou trabalhar com isso. Não, nós temos uma oportunidade agora, tá? De levar isso para os clientes de vocês. E por fim, esse aqui é quem trabalha com empresas do lucro real, ou até mesmo do lucro presumido, mas mais para o lucro real. Saúde e segurança do trabalho é obrigatório, não é? Não tem norma que define, então ele obrigatoriamente tem que ter PGR, PCMSO, LTCAT, treinamento, fazer o ASO. Então eu consigo creditar PIS e COFINS. Lógico, eu lembro como se fosse agora de uma discussão uma vez no grupo, veio isso num grupo do SAT+, eu acho, e o Jonathan falou, cara, é um argumento, mas tem outros argumentos do que se ele vender esse. E por isso que eu deixei ele lá por último. Porque não são todas as empresas que são lucro real. Você tem que achar a empresa do lucro real para poder fazer isso. Mas se é uma empresa do lucro real, muito possivelmente ela tem o quê? Uma estrutura maior. Ela tem mais funcionários. Isso vai fazer sentido a economia para ela. O custo dela é alto. Então por quê? Porque o gasto dela com saúde e segurança do trabalho vai ser alto. Então se o gasto é alto, eu conseguir creditar PIS e COFINS para isso, já é um benefício que ela vai ter, já é uma recuperação de crédito. Então assim, quando o Jonathan me chamou para poder falar sobre isso, até peço desculpas se isso não foi, se eu não atingi a finalidade de trazer tese A, tese B, tese C, mas eu quis trazer para vocês que estão na ponta no dia a dia, aquilo que vocês podem já perguntando para o cliente de vocês numa conversa, oportunidades reais que depois deixa para o jurídico resolver o juridiquês para lá, o tecnicismo. Eu só preciso do gatilho. Opa, isso aqui é uma oportunidade. Opa, isso aqui existe uma situação para que vocês possam oferecer para os clientes de vocês, porque acredito que a finalidade do Jonathan ao me convidar é, cara, como que juridicamente a turma que vai estar lá, os parceiros da Unity, podem realmente começar a ter uma outra via, né, de alavancagem financeira com a saúde e segurança do trabalho e com o jurídico. E aí, turma, toda tese nasce de uma falha documental ou técnica. Alguém interpretou de uma forma, falhou de uma forma, e dessas teses e de entre outras teses, enquanto eu assistia o SAT+, enquanto eu estudava, enquanto eu buscava informação, acho que por iluminação divina também, talvez, eu consegui um dia construir, e na minha cabeça isso fazia uma lógica, e eu acho que ainda faz uma lógica, eu construir uma metodologia que se chama os 6 pilares da saúde e segurança do trabalho. Uma consultoria jurídica. E o porquê essa consultoria jurídica? Porque eu preciso chegar dentro da empresa e mostrar para ele que eu sou um advogado que, usando a saúde e segurança do trabalho, vou reduzir custo para ele e trazer segurança operacional por meio da SST. E se vocês perceberem tudo o que eu falei até agora, quando eu montei os 6 pilares, lá vem o quê? Uma lógica. Quando eu entro dentro da empresa para poder fazer uma auditoria, um diagnóstico, um primeiro contato, o que eu proponho para esse cara, para esse empresário? Primeira coisa que nós vamos fazer é se a sua atividade preponderante está corretamente enquadrada. Então você já, por que é isso? Se tiver errado, você já mostrou para ele que existe uma oportunidade financeira ali de imediato. O olho dele já abriu. Se a cabeça dele estava baixada, ele já levantou e está te olhando. No mesmo passo, de forma quase que automática, eu verificando documentação, eu vendo o LTCAT dele, eu sei que pode ser que tenha uma oportunidade de revisar agente nocivo. A avaliação às vezes foi feita de forma errada, metodologia foi feita de forma equivocada, a conclusão está errada. Então eu vou revisar esse LTCAT, vou revisar o laudo de insalubridade e periculosidade, e eu vejo que ali já tem uma oportunidade também de estancar um problema, de trazer uma eficiência financeira e operacional para o negócio. Passando isso, esses 2 pontos, eu vou aonde? Lá no E-Social. Tudo está conversando? Isso que você está fazendo na sua empresa está conversando? O E-Social, o 1200, está conversando com o 2240, com o 2220, com o 2210, com o EFED Reinf, lotação tributária
dos prestadores de serviço, está fazendo retenção, não está? Ultrapassado a harmonização lá na Receita, documentação. Quem aqui hoje ainda acha que a fiscalização é feita através da Receita pelo auditor que vai lá, toque, toque, toque? Tem ninguém aqui mais não, né? Todo mundo sabe que é pelo DET, né? O domicílio eletrônico trabalhista, lá da empresa, que chega só no Enter, que o botão aperta do auditor, que ele não vai mais na empresa. Então tem que ver esse DET dele. Quem aqui cobra R$100 a mais por empresa para poder olhar o DET da empresa? Tem a procuração. Vocês já têm a procuração do E-Social. Quem aqui cobra R$100 a mais pro CNPJ? Levanta a mão. Eu cobro, desde 2024, R$100 por empresa que eu advogo para poder olhar o DET todos os dias. E aí, quando tem alguma coisa, eu ainda cobro para poder executar aquela coisa. E aí, eu desenvolvi no Power Automate da Microsoft um robozinho que entra lá todo dia e olha a minha planilha. E cobro R$100 pro CNPJ. Zero. Só tem que estar o computador ligado lá. Ele só me cobra a energia lá de estar na tomada. Então vocês estão entendendo que muitas das vezes vocês já têm um caminhão de cliente e que é só levar uma coisa a mais? Eu não preciso buscar o cliente lá do outro lado. Assim como o Eduardo falou, o cara tá aqui sentado e eu não vendo nem um pirulito pra ele. Aí, efetividade do PGR. Gente, quem aqui, depois que entrega o PGR, realmente vai lá e executa o plano de ação pro cliente? Aí vocês botaram um punhado de coisa lá no plano de ação. Fazer avaliação ergonômica do trabalho, treinamento de NR6, treinamento de NR12, fazer o PCA, SPD, PBOE, e não foram lá fazer. Cadê o amigo do treinamento para ser seu parceiro da plataforma? Eu não preciso fazer não, mas eu sei quem faz. Eu vou contar um parênteses aqui para vocês, mas eu vou contar com meio com tráfico, eu tô segurando isso para mim, porque eu acho que eu vou ficar rico, né, Pâmela? Com aquele negócio lá, nós acho que nós vamos ficar rico, né? Mas eu vou contar um negócio para vocês. Eu não sou engenheiro, hein? Mas eu sei ver oportunidade. Se eu tô aqui falando hoje, é porque eu enxerguei a oportunidade com saúde e segurança do trabalho e o Jonathan me convidou e eu era um mineirinho lá do Uberlândia. Há um mês, uma empresa, uma indústria japonesa, através de um contato veio. Você sabe o que é Inventário Nacional de Substâncias Químicas? Eu falei... Pensei, de comer ou de passar no cabelo? Falei, sei. Então, nós estamos preocupados que nós somos uma indústria química japonesa, centenária, e nós precisamos fazer isso na nossa unidade aqui do Brasil. E nananá, e a gente não sabe. Reache, eu falei, reache. E a hora que reache, eu lembrei de linache. Aí falei, meu Deus, tem nada a ver com lista nacional de cancerígenos, né? Falei, tá, beleza. Aí ela falou assim, a gente pode marcar uma reunião? Eu falei, pode, semana que vem. Falei, vou estudar esse negócio. Estudei o que era, como que era. Fui no YouTube tem tudo. Fui no YouTube, não tinha nada, tinha um vídeo falando, pelo amor, deve ser mentira, um vídeo falando disso. Aí eu mandei pro Jonathan, falei, Jonathan, o que é isso? Ele falou, não sei, quem pode me ajudar? Ele falou, Pâmela, o que é isso? Ela falou, BCDHIJ. Eu falei, é essa pessoa que eu preciso. Eu não preciso saber o que é REACH, Inventário Nacional de Substância Química. A Pâmela sabe. Indústria japonesa, sentamos, eu estudei, não sou bobo, que a mulher também estudou. O que é? É isso, assim, assado, o ano que vem é um sistema, tem que inventariar, porque senão não pode comercializar, vai ter multa, se parar no porto, não entra, me manda uma proposta, tá no meu e-mail. A lista, agora a gente poder formular uma proposta do que vai fazer. Quantas empresas tem no Brasil hoje que precisa disso? Quem está olhando para isso? Eu tô. Então o quê? São oportunidades. Trazer a efetividade do PGR é uma oportunidade. Muitas das vezes eu acho que porque na minha clínica não faz, mas eu não posso fazer. Mas você não faz, mas pega o PGR do cara, vai trazer... A minha consultoria de segurança do trabalho não foi feita para poder fazer documento, treinamento, mas eu vou trazer pessoas que vão fazer e a gente vai trazer essa conformidade. Mas está ali, é um pilar que eu vou olhar dentro da empresa, é um pilar que eu vou cuidar da segurança jurídica dentro dessa empresa. E aqui é onde eu gosto muito, a gestão de atestado médico e afastamento. E aqui eu peço, mais uma vez, desculpa pro Jonathan, porque eu já falei para ele, cara, eu te copiei nisso. E não é, se você conta para ele e dá o crédito, não é errado, é? Dentro da aula dele do SAT+, e se eu tiver errado, você me corrige. Tem um fluxograma de atestado que você fez no Word, sabe? Falei, cara, que sacada desse cara, bicho. Que empresa que sabe o que faz com um atestado médico quando chega o atestado lá? Manda pro RH contabiliza lá, manda no E-Social e o quê? Se precisar afastar, afasta. E olha, eu vou só melhorar esse negócio. Eu fiz o mapa do atestado. Joga no Google aí, vê se vocês não acham o mapa do atestado. Tem pra vender na Hotmart, inclusive. Eu fiz um fluxograma. Só que eu converso com quem? O Jonathan conversa muito com a área de engenharia. O cara já sabe o que tá acontecendo lá. Eu converso com advogados e converso com a empresa. Então eu tive que fazer detalhar, que advogado é preguiçoso. Então
Aí eu detalhei pra ele, cara, quando você vai pegar o atestado, vai fazer isso, vai fazer aquilo, se for assim, você vai fazer assado, se for assado, você vai fazer isso. Fiz um fluxograma do mapa do atestado. E ainda fui além, falei, opa, fiz um manual, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro, explicando, porque às vezes tem dúvida, né? Então vou te explicar. Mapa do atestado. Por quê? Porque eu vejo que aqui é onde dá pra poder mais recuperar a empresa. É o atestado médico que o cara não precisava ficar afastado. Ele poderia ter uma restrição de atividade, uma readaptação da função, e aí eu vou usar o médico do trabalho. Eu não sou médico do trabalho, mas eu tenho um ergonomista que pode ir lá ver, ó, a função dele pode ou não pode, vai agravar, não vai. Aí é incomum. É você construir pra empresa, cara, ó, 10 dias que esse cara ia ficar afastado, não vai mais, ele vai ficar 3 dias só. 7 dias? Alguém já fez uma conta de 7 dias alguém na empresa? Quem tem funcionário aqui, levanta a mão. Vamos dar um exemplo. Vocês têm 10 funcionários, a sua empresa fatura 100 mil reais por mês. Numa lógica, cada funcionário ajuda com 10 mil reais. Esse funcionário, 10 mil reais, ele ajuda essa produção para 22 dias. Cada dia que esse cara falta, quanto da sua produção ele deixou de fazer? E a gente faz a conta só do dia do cara. Ah, não, a conta é do dia do cara. Ele faltou, ele ganha 3 mil reais, dividido por 30 dias, ou 22, ele perde tanto. Você não fez a conta dos 450 e poucos reais por dia que ele deixou de produzir. Já pagou os honorários do mês da consultoria que você deu pra ele. Falou, ó, então um atestado médico aí é meu, que eu te dei aqui a readaptação, te contei essa ideia, você me devolve. Sabe só qual que é o problema? Nós temos medo de ir lá falar com o médico do trabalho. Eu não tenho. Porque, muitas das vezes, o médico do trabalho vai falar assim, e o Carlos, que não esteja aqui, ou que esteja, me perdoe desde já, ah, mas o médico especialista lá falou, eu vou deixar do jeito que tá. Leva segurança jurídica pra ele, leva embasamento, leva o porquê que você tá fazendo aquilo, que aquilo não vai agravar a condição do... Gente, eu sou pai, eu sou filho, eu sou irmão, eu sou ser humano, não quero prejudicar ninguém não, eu só quero o que é certo. Tá na regra do jogo? O médico falou, o especialista falou que ele tem que afastar. Só que a atividade dele não vai agravar ou não vai piorar a situação dele trabalhando, por que ele não pode trabalhar? Isso, e o Jonathan acabou de criar um produto pra isso, pra ajudar vocês a fazer isso. E isso, sinceramente, eu trabalho e muito com isso, porque isso é uma das formas de você entrar dentro de uma empresa e falar pra ela assim, 3 mil reais, 7 dias, um funcionário seu afastado que não precisava. Peraí, nunca ninguém me falou disso. Além do que fazer essa gestão, vai impactar onde? No FAP. Se eu faço a gestão do atestado médico, lembra a gestão do atestado lá de fazer contestação, fazer o recurso, acompanhar, eu vou ter subsídio pra fazer tudo isso aqui com aqui, ó. Quando eu pego um atestado médico, 3 dias, eu tô no meu WhatsApp ali, eu posso mostrar. O funcionário afastou 4, depois afastou mais 14, a empresa fez, mandou pro INSS pra receber os 3, velho. Não são 15 dias? Era o mesmo motivo, o Dr. Carlos Salino vai deixar eu mentir. No período de 60 dias, funcionário se afastar por mais de 15 dias, mesmo que dias alternados pelo mesmo motivo, eu posso encaminhar ele pro INSS. Ah, não, eu não ia nem falar isso, né? Porque motivo, a lei é clara, né? Motivo. É. E aí é algo, Dr. Carlos, bom você falar isso, até arrepio, porque assim, ó, uma coisa que vocês não usam, o médico do trabalho pra correlacionar. Eu sou advogado, eu não sei se o CID João é o mesmo do CID Pedro, às vezes é o mesmo motivo, não, tá CID F18 e agora tá CID Z44, mas às vezes é a mesma coisa, o cara tá com dor de cabeça em razão do quê? Em razão da sinusite, então é a mesma coisa que ele tá, é o mesmo motivo, e aí eu consigo afastar esse cara, no prazo de 60 dias, se ele se afasta mais de 15, mas ó, hoje, 28 de fevereiro, certo? Peguei um atestado de 10 dias, voltei lá em março, final de março eu peguei mais 10, mesmo motivo, tô dentro de 60 dias, o INSS vai pagar os outros 5, e aqui é muito importante a gente lembrar que o INSS não afasta ninguém não, tá? O INSS paga dias da pessoa afastada, paga os dias além do 15º dia, só isso. E essa gestão serve pra quê também? Deu os 20 dias, e agora? Ah não, mas não fez perícia ainda. Nossa, isso eu escuto. Não, mas não fez perícia ainda, o que eu faço com o cara? Volta a trabalhar. Acabou o atestado médico dele. Quem afastou foi o médico, não foi o INSS. A lei é clara. Acabou o atestado, independente de perícia ou não,
Finalizou a incapacidade, volta a trabalhar. Quem atestou a incapacidade não foi o médico, o especialista, o assistente? Volta a trabalhar. Então, isso é muito importante. Eu tenho certeza que todos vocês já conseguiram visualizar aqui nas clínicas de vocês a possibilidade do aumento do ganho, trazendo esse serviço que o Jonathan acabou de disponibilizar para todos vocês aqui. Todos vocês, tá? E fazendo tudo isso, enquadramento, revisão, harmonização, efetividade do PGR, controle de atestado e afastamento e limbo previdenciário, que dá muita dor de cabeça, né? Ah, voltou, o INSS liberou, meu médico do trabalho não quer liberar, o que eu faço? Limbo previdenciário. Aonde eu vou chegar? No FAP. Primeiro, eu consegui fazer documento e prova de todo o caminho para contestar de forma racional, documental, com argumento e fundamento, e eventualmente até, se necessário, juridicialmente, e conseguir, em toda a trajetória, aumentar o meu ganho. E aqui, o que eu faço, eu, Fred, para finalizar? Quando eu entro numa empresa e demonstro isso, eu consigo trazer para o cara o quê? Ele é um advogado que está me falando de segurança do trabalho, que tem conhecimento técnico, que está me reduzindo custos e que, de fato, está me mostrando o porquê de eu investir em segurança do trabalho na minha empresa. O porquê que eu vou investir em segurança do trabalho na minha empresa. Então, quando eu criei isso aqui, foi simplesmente para envelopar tudo aquilo de ideia que eu tive, tudo aquilo de conhecimento que eu aprendi com o Jonathan estudando, para ser comercial. Eu lembro que o Jonathan colocou lá quando ele foi mostrar o slide lá da IMED, reduzimos isso, reduzimos aquilo, honorário. Essa aqui é só uma proposta comercial. Isso aqui é só a forma de eu mostrar para o cliente o porquê que ele tem que me contratar, aonde nós vamos chegar, da onde ele está até aonde nós vamos chegar, para poder ser interessante para ele nos contratar. Sinceramente, vocês acham que faz sentido? Vocês acham que chegar dentro de uma empresa e ter um caminho a ser percorrido, pra você poder mostrar segurança jurídica, ele não vai funcionar? E aqui eu deixo uma provocação, que o Jonathan fala muito, né? Mas eu vendo hoje é o quê? Redução de custo trabalhista e previdenciário atrelado ao gerenciamento de risco ocupacional. Com quem que eu quero mais falar hoje em dia? O diretor financeiro. É o cara que vê o DRE lá, ó, que sabe de EBITDA, que sabe de lucro líquido. É ele que quer saber disso aqui. Muitas das vezes a segurança do trabalho não está preocupada, o RH não está preocupado, o jurídico tá nem aí. Eu atendi uma empresa essa semana que eu perguntei, o jurídico de contencioso não conversa com o preventivo? Não, a gente não tem um preventivo. 500 processos trabalhistas. Falei, eu quero ser o advogado contencioso, aí. Toda hora tá chegando processo pra mim. Falei, cara, você tá tomando insalubridade ali porque você não tá juntando nem PGR nas defesas. Você fala que o trabalhador rural não tem risco nenhum e entrega uma ficha de EPI cheia de EPI para combater radiação não ionizante. O cara tem lá protetor solar, touca árabe, blusa de... Aí o cara lá na ponta faz o quê? Aplicação de inseticida e herbicida todo dia. Mas lá no PCMSO fala que não tem risco não. Quando ele precisa ser ontem, né? No ASO não tem risco também não. Mas a ficha de EPI tá lá e a realidade é outra. Falei, olha, vocês precisam ter um jurídico aqui dentro, que não seja eu. Mas eu preciso alguém conversar com essa turma para dar documento lá depois pro cara apresentar uma defesa. Então é trazer diferentes formas. E aí eu quero conversar, não é com o RH mais, não é com o DP, não é com o jurídico, é com o diretor financeiro, mostrar para ele direito, mostrar para ele o que ele vai fazer com o trabalho que a gente faz, tá? E aí, por fim, quem vem comigo levar isso? Nosso escritório tá à disposição para auxiliá-los, né? O Jonathan me fez uma provocação de trazer algo para vocês, né, para poder depois isso perpetuar. Então, assim, contem comigo, contem com a nossa estrutura para poder estruturar isso dentro das clínicas de vocês, levar para as clínicas de vocês essas oportunidades de aumento de alavancagem financeira com a saúde e segurança do trabalho. Saibam que o que eu quero é jurídico e o que vocês têm é técnico, mas nós queremos a mesma coisa, que é ganhar dinheiro com o cliente. E eu finalizo, antes de agradecer, eu prefiro ser dono do rabo da baleia do que do peixe beta, tá? Então, um pouquinho de cada um, nós vamos tudo junto. Obrigado, gente.